Alô? Você tem um minuto? Tá podendo falar? Posso te ligar? Preciso te falar uma coisa. Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui como Tchela, e bem-vindo a mais um episódio do Tá Podendo Falar. Hoje eu queria falar de um tema que eu recebo muitas perguntas no meu Instagram, que eu tô sempre postando livros e, enfim, esse é um hábito que eu adquiri não tanto tempo atrás. Foi na pandemia, tem um tempinho, mas foi depois de adulta, depois de, enfim, já estar formada na faculdade, que é justamente isso, como eu criei o hábito da leitura. Eu acho que a leitura, assim como qualquer hábito, exige que você crie, você fomente isso na sua vida. Então eu queria trazer um pouco de como foi a minha experiência virando uma pessoa que lê bastante. Várias amigas também costumam me perguntar, porque elas gostariam de ler mais, e a coisa que eu sempre escuto é, eu não tenho tempo. Quando eu escuto isso, eu falo assim, dá uma olhadinha no seu tempo de uso do Instagram ou do TikTok. E, gente, não que eu seja a pessoa que ocupe 100% do meu tempo livre com livros, tá? Eu tô sempre no Instagram e no TikTok. Mas o que eu quero dizer é, a gente sempre tem um tempinho pra encaixar na rotina. Então, o episódio de hoje é sobre isso e algumas outras coisas que me ajudaram a criar e fixar, manter o hábito da leitura na minha vida. Vamos do começo, sobre a questão de criar um hábito. Uma coisa que eu fazia no começo, e eu vejo muita gente fazendo também, é querer começar do jeito perfeito. Quando a gente quer começar uma coisa nova, seja um hobby, um novo hábito mesmo na rotina, muitas vezes a gente romantiza muito esse começo. Então, no caso da leitura, uma coisa que eu vejo acontecendo é a pessoa querer começar pelo livro mais denso, o livro mais intelectual, como se fosse isso que validasse o hábito. Mas na prática, isso eu tô falando de leitura, mas a gente pode aplicar para qualquer outro hábito que você queira inserir na sua vida, tá? Esse perfeccionismo do começo. Na prática, isso tornava tudo mais difícil. Porque começar um hábito não tem a ver com a intensidade ou com a qualidade daquilo no começo. Acho que a beleza de começar uma coisa nova é justamente que no começo seja tudo meio bagunçado mesmo. Que você teste, no caso da leitura, você teste várias categorias até entender o que você gosta, vários autores. Então é muito mais sobre repetição, esse começo, e constância e persistência, que é muito necessário nesse começo, do que de fato um começo perfeito ali, um perfeccionismo. E como vocês sabem, em todo episódio eu gosto de trazer uma reflexão que eu aprendi em algum livro. E eu vou trazer um livro hoje que ele é bem clichê, não sei se a gente pode dizer assim, mas é o Hábitos Atômicos. É o livro que tá em todas as lojas de aeroporto. Eu amo esses livros de aeroporto, acho que eu já falei isso aqui. Me julguem, mas todas as minhas leituras recentes são esses best-sellers que estão ali nas livrarias de aeroporto. Mas vamos falar de hábitos atômicos que não tem como fugir nesse episódio. A mensagem-chave para mim desse livro é que comportamentos consistentes vêm de sistemas simples e não de grandes esforços pontuais. Vocês percebem o que essa frase quer dizer? Você ter um hábito consistente não vem daquele sprint que você dá uma vez por semana. Nossa, eu vou pegar, vou ficar 3 horas lendo. Mesma coisa com treino de academia. Não adianta nada você fazer um treino por semana na intensidade máxima. O hábito bem construído, ele vem muito mais de comportamentos consistentes, que podem ser, gente, 10 páginas por dia, 5 páginas por dia, que seja. Se você não quiser mensurar por página, a gente pode fazer por tempo. 5 minutos de leitura por dia. Quem não tem 5 minutos no dia, né? Aqui a gente já mata a desculpa de eu não tenho tempo. Vale mais todo dia você pegar, pausar, deixar seu celular longe ali e ler por 5 minutos, do que você só não ter o hábito da leitura, do que você ficar 3 semanas com seu livro de cabeceira ali parado. E aí, já engatando num ponto, uma dica que eu quero muito passar pra vocês, que tem me ajudado bastante a ser mais consistente no hábito da leitura. Porque assim, eu sou uma pessoa que leio bastante, mas eu tenho meus altos e baixos também. Então vai ter épocas da minha vida que eu vou estar mais corrida e que eu realmente vou passar uma semana inteira sem pegar no livro. Aí chega no domingo, que é o meu dia favorito pra isso, e eu passo lá 1 hora e meia sentada na minha poltroninha, tomando um chá e lendo. Mas vão ter semanas que eu vou estar ali consistentemente antes de dormir, 10 minutinhos por noite que seja, às vezes 20, se o livro estiver muito bom, lendo. E aí uma coisa que me ajudou bastante a sustentar esse hábito, que nas últimas semanas está um pouco mais consistente, foi o aplicativo do The News, que é basicamente um app que tem, enfim, várias coisas legais lá dentro, mas tem um foco muito grande nessa parte de livros também. E aí, por lá, eu registro as minhas leituras, então coloco tudo que eu tô lendo
E mais do que isso, eu consigo dar check todo dia no meu hábito de leitura. E esse simples fato de eu ter um habit tracker que eu consiga dar check me ajudou muito a entender, a mensurar mesmo. E o hábito, ele fixa quando você mensura, querendo ou não. Então, se eu abro hoje meu aplicativo, eu consigo ver lá que eu tô há X dias sem falhar no hábito da leitura. E aí, lá dentro também, tem um timer que você consegue dar o play. E aí eu gosto de deixar o celular longe mesmo, então eu dou o play e deixo o celular ali em outro lugar. E aí eu fico lendo. Passa 1 hora lá, eu tô lendo. E aí quando eu volto, meu cronômetro lá tá marcando o meu tempo de leitura. Pra você que quer começar o hábito do zero, é um super hack, porque você consegue colocar ali 5 minutinhos que seja no timer e todos os dias você vai ter o controle de que você leu exatamente os 5 minutos. Enfim, já dei várias dicas de aplicativos pra vocês nos episódios recentes, de aplicativo de diminuir o uso de rede social, de sono, mas hoje eu quis dar do app do The News, porque realmente pra leitura, pra mim, tá sendo o melhor. Eu tenho a minha estante lá, eu vou colocando os livros que eu quero ler, que eu tô lendo, coloco nota pros que eu já li. E se você quiser baixar o app, a gente consegue se seguir por lá. O meu @ é Chela. Bom, dado esse grande parênteses, que eu acho que é uma dica essencial, justamente para criar o hábito, vamos voltar para algumas outras coisas que eu acho importantes falar aqui. Pra mim, o que mudou o jogo nessa construção de hábito não foi a minha motivação. Porque eu acho que quando você tá criando um hábito, você não vai ter motivação e nem vontade todos os dias. Eu mesma amo leitura, mas depende muito. Se naquele dia eu vou estar super animada pra chegar em casa, deitar e ler o meu livro. Quando é um livro de suspense, no meu caso, né? Eu amo suspense. Então, é um estilo de livro que naturalmente te prende e te faz querer continuar. Então, nesse caso, é uma exceção. Mas os livros de desenvolvimento pessoal que eu mais gosto, acabam que não são livros que te prendem do começo ao fim. Então, é mesmo você querer ter consistência e tá lá. Não é sobre motivação. E eu acho que isso de parar de idealizar, do tipo, eu vou ser uma pessoa que lê muito. E começar a pensar, eu vou ser uma pessoa que lê um pouquinho todo dia. Lê um pouquinho com consistência. Isso também já tira um pouco desse peso de quando a gente tá começando um hábito. A gente acaba se cobrando muito, né? E aí tem algumas coisas práticas que eu fiz, como isso, que eu já comentei, de ler poucas páginas, mas ler um pouquinho que seja todo dia. Outra coisa, escolher livros que me interessem mais. Eu falei do exemplo de suspense, que é um tipo de livro que me prende muito, né? Que me traz uma motivação de querer, nossa, eu preciso chegar em casa para ler esse livro. Mas vão ter outros que não necessariamente me prendem nesse sentido, mas que me fazem muito bem. Então, esses de desenvolvimento pessoal, de carreira, esses que me ajudam a ser uma versão melhor de mim, eu adoro, assim, acho que a escolha do livro é muito importante. Então, nesse começo, use muito para testar o que você gosta e entender que tipo de leitura vai fazer mais sentido para você. E aí não tenha medo de testar, tá? Eu fiquei por muitos anos só lendo desenvolvimento pessoal, até começar a ler um pouco mais de ficção, romance e, enfim, gêneros, um pouco mais de história mesmo. E percebi que eu adoro. Então, não demorem tanto quanto eu para testar novos gêneros. E uma outra dica que é um pouco contraintuitiva, mas não se obrigue a terminar todos os livros que você começa. Isso é uma coisa que eu fazia muito, assim, comecei o livro, eu preciso terminar, porque senão eu não vou dormir em paz. Só que hoje eu percebi que é uma perda de tempo eu continuar um livro que não tá fazendo sentido pra mim. E é uma coisa que é legal, não sei quem tem Kindle, mas, enfim, em algumas plataformas você consegue baixar a amostra do livro. Então o que eu mais faço é ler a amostra, não gostei, desapego, nem compro o livro e nem leio até o final. Então, acho que é legal isso de se permitir testar novas leituras, sem uma obrigação necessariamente de terminar o livro. E aí entra num ponto também que é tentar não colocar metas de leitura anuais. Sabe aquela meta que quando a gente começa o ano... Eu fiz isso, tá? Ano passado eu falei, eu vou ler 24 livros, 2 por mês. Li? Não li. E aí você chega no fim do ano se sentindo um fracasso por uma meta que você colocou que às vezes nem faz sentido. Acho que hoje é muito menos sobre a quantidade de livros e mais sobre a profundidade das leituras, o quanto eu aprendi, evoluí com aquilo, ou me entreti, se for um livro de romance, por exemplo. Então, parar de metrificar, de colocar metas de quantidade de livro também é uma coisa que eu recomendo bastante. Eu acho que torna o hábito muito mais leve. E outra coisa, que parece um pouco óbvia, mas em Hábitos Atômicos ele fala sobre isso e vários outros livros que eu li, que é você cuidar do ambiente e do contexto. Então, basicamente, sempre deixar um livro visível, fácil acesso, seja em cima da cama, do travesseiro, assim, para você ler à noite, ou livro de cabeceira. Eu ando com o Kindle pra lá e pra cá, porque todo lugar que eu posso, eu paro e leio.
Porque aí o hábito não depende só da vontade. Ele vai estar ali tão fácil, tão, né, fácil acesso mesmo pra você, que nem tem como você não ler com frequência. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer como um incentivo para quem está querendo começar a ler mais é enxergar a leitura como uma construção de repertório. Não só repertório, mas eu senti que desde que eu comecei a ler mais, eu me tornei uma pessoa muito mais interessante mesmo para as pessoas ao meu redor. Eu amo dividir aprendizados de leitura com o meu pai, assim. Eu passo muito livro para ele. Ele também me manda alguns, mas aqui o nosso estilo de leitura é um pouquinho diferente. Mas eu indico vários dos que eu leio para ele e ele adora. Então a gente troca figurinhas, a gente fala das nossas percepções. E isso é muito legal, ter novas referências, ver ideias diferentes, novas formas de pensar. Então, tenta enxergar a leitura como esse trampolim para você se tornar uma pessoa melhor. E tem uma frase que eu gosto muito, e eu não vou lembrar a frase na íntegra, tá? Mas é alguém famoso que diz que criatividade é muito mais sobre a quantidade de referências que você tem do que sobre você nascer criativo. Criatividade não é uma coisa que você nasce com ou sem. Não é exatamente essa frase, tá, gente? Tem uma frase bonitinha, mas eu não tô lembrando agora, mas acho que deu pra pegar a mensagem, né? Ou seja, o fato de você ser uma pessoa criativa é sobre a combinação de referências que você tem. E como que você constrói esse repertório e acumula referências? Lendo, consumindo conteúdos relevantes, né? Aqui a gente não precisa ficar só na leitura. Mas essa é uma das formas mais fáceis, eu diria, de você ter referências e novas visões de mundo. E pra fechar, eu queria deixar esse recado pra você que tá querendo começar a ler. Não se pressione, não coloque metas audaciosas, só comece, teste muitas coisas diferentes. Acho que tenha em mente esse benefício que eu comentei de que você vai se tornar uma pessoa mais interessante, você vai saber se colocar melhor em rodas de conversas, provavelmente você vai conseguir aprofundar mais os seus relacionamentos, porque você vai conseguir falar de vários temas, se conhecer melhor, se forem livros como esses que eu falei, né, de desenvolvimento pessoal. A minha vida só ficou melhor e melhor depois que eu comecei a ler bastante. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas. Vamos continuar essa conversa e, como eu falei, se você tiver no aplicativo do The News, vamos trocar figurinhas de livros. Eu amo recomendações de livros. E é isso, eu te vejo na semana que vem no próximo episódio. Esse programa foi produzido por TNS.